Aqui na Rádio Nacional e também na TV Brasil, para nos próximos 25 minutos acompanharmos as principais notícias, os fatos e acontecimentos de Brasília, do Brasil e do mundo. E a gente lembra que estamos também no YouTube, em Rádio Nacional BR e, é claro, nos aplicativos da EBC para celular. Vai lá, sua companhia é sempre muito importante. E você vai conferir nesta edição do Repórter Nacional. Agora é lei. Mulheres grávidas podem ficar no teletrabalho durante a pandemia. Começar falando de distribuição de vacinas. É isso que todo mundo quer saber, né? Então, hoje começam a ser enviadas aos estados mais um lote com 5.700.000 doses, incluídas aí a da AstraZeneca e a da Coronavac. É importante falar que essa nova remessa será usada como segunda dose para trabalhadores da área de saúde e para o pessoal entre 65 e 69 anos e 85 a 89, além de povos indígenas, ribeirinhos, comunidades quilombolas e pessoas com deficiência permanente. No caso da Coronavac, 1.000 mortes, com hospitais sem oxigênio e leitos e necrotérios superlotados. Vamos saber com Daniela Longuinho. O laboratório indiano Bharat Bio foi tomada pelo Comitê de Especialistas em Covid-19 do órgão regulador para produtos farmacêuticos e dispositivos médicos do país, depois que a empresa pediu permissão para os testes. O ensaio para avaliar a segurança, reações adversas e resposta imune da Covaxin em jovens dessa faixa etária contará com 525 pessoas de várias localidades da Índia. A recomendação do órgão regulador acontece em um momento em que há relatos no país de que crianças podem ser infectadas com gravidade se houver uma terceira onda de Covid-19, segundo o informe da Precisa Medicamentos, empresa brasileira que tem parceria com o laboratório indiano. A Covaxin afirmou que o imunizante tem eficácia geral de 70% nos casos graves. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Momento Saúde. No nosso Momento Saúde de hoje, a jornalista Jéssica Gonçalves traz uma notícia que representa alívio para grávidas. É que agora elas vão ter direito ao teletrabalho durante a pandemia. É uma proposta, Miguelzinho, que já tinha sido aprovada pela Câmara e pelo Senado, né? E foi sancionada ontem pelo presidente. Está publicada na edição de hoje do Diário Oficial, ou seja, já está valendo. Vamos ouvir? Está publicada no Diário Oficial desta quinta-feira a lei que garante à empregada grávida o afastamento do trabalho presencial durante o período da pandemia. O texto foi aprovado nesta quarta pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o projeto, a empregada gestante ficará afastada das atividades presenciais sem prejuízo do salário. Ela deve ficar à disposição para exercer as atividades em casa por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. O texto, aprovado em abril por unanimidade, envolve Jéssica Gonçalves. E por falar em mulheres grávidas, o governo de São Paulo já tem data para retomar a vacinação de gestantes e mulheres após o parto que tenham comorbidades. Será na próxima segunda-feira, Miguelzinho, com doses da Coronavac. Pois é, Monique, a gente lembra que a imunização desse grupo com a vacina da AstraZeneca foi suspensa essa semana, não só em São Paulo, mas em todo... A Secretaria de Saúde de São Paulo anunciou a retomada da vacinação de gestantes com comorbidades e mulheres que acabaram de dar à luz, as puérperas, a partir da próxima segunda-feira. A vacinação foi suspensa nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde, depois de identificados casos de trombose em gestantes que tomaram a vacina da Oxford AstraZeneca. Agora, a vacinação no estado de São Paulo vai ser retomada apenas com a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Apesar da vacinação com a AstraZeneca seguir suspensa, o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorenstein, lembrou que as reações adversas são raras e muito menos perigosas que a própria Covid-19. A mulher grávida já baixa a sua imunidade decorrente da própria gravidez. Quando a gente coloca comorbidades, problemas no coração, no pulmão, diabetes, esse risco aumenta muito mais. O que nós encontramos aqui em relação a um evento adverso pontual, que foi grave, mas raro, ele não deveria ser olhado como algo que traga uma substituição frente ao risco muito maior
de efeitos adversos infinitamente maiores que essas mulheres correm em relação ao próprio Covid. Podem tomar a vacina gestantes e puérperas com mais de 18 anos e que tenham comorbidades. Gestantes precisam apresentar o cartão de acompanhamento do pré-natal ou o laudo médico. E para as puérperas que tiveram bebê há menos de 45 dias, basta apresentar a declaração de nascimento do bebê. A estimativa é de que 100 mil mulheres sejam vacinadas, para facilitar o acesso da I1 em uma estação de ônibus. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Repórter Nacional. Vamos às informações da CPI? É que hoje, daqui a pouco, às 9 horas, tem mais um depoimento. Dessa vez, será o do gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo. Vai falar sobre as negociações para a compra de vacinas. Ontem o depoimento do ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, foi longo, viu? E marcado por polêmicas. Os senadores queriam saber os detalhes da entrevista que ele deu à revista Veja em abril deste ano. Um mês, Calheiros chegou a pedir a prisão do ex-secretário. E depois da reunião, o presidente da CPI, Omar Aziz, informou que decidiu encaminhar ao Ministério Público o depoimento dele. E no Amapá, não só o coronavírus preocupa, mas também o sarampo. O número de casos registrados neste ano já é maior do que em 2020. E olha que não chegamos nem na metade do ano. Dados do SUS mostram que a procura pela vacinação contra a doença ainda é pequena. Um dos motivos é a pandemia. Gésio Passos traz as informações para a gente. Além da pandemia da Covid-19, o Amapá vive um outro carregar o sistema de saúde. Nos primeiros 5 meses do ano, o estado já ultrapassou os casos de sarampo registrados em 2020. Já são 320 casos confirmados até esse mês de maio, contra 297 em todo o ano passado. Em 2019, foram registrados apenas 2 casos de sarampo no estado. O Amapá ainda investiga 2 mortes de crianças indígenas ocorridas este ano por suspeita de sarampo. Para o superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Dorinaldo Malafaia, a preocupação aumenta com a incidência ao mesmo tempo da Covid, da gripe e do sarampo. Nós temos agora na Amazônia, nós vivemos um período sazonal. O período das chuvas, ele é muito propício para 2 doenças e 2 vírus que a gente já convivia, né? Que é o da influenza, das diversas manifestações da gripe e também a própria questão do sarampo, né? Com a pandemia nós temos então um surto, uma endemia e uma pandemia. Então assim, fazer vacinação agora nesses 3 segmentos é muito importante, né? Os sintomas do sarampo são parecidos com os da Covid-19, como tosse, febre. A doença é altamente contagiosa, afetando crianças e adultos. A única forma de prevenção é a vacina, que precisa ser aplicada em 2 doses. Os dados do SUS mostram que a taxa de vacinação contra o sarampo este ano ainda é pequena em todo o Amapá. Apenas 10% das pessoas tomaram a primeira dose e cerca de 5% a segunda. Dorinaldo Malafaia relata as dificuldades enfrentadas para vacinar a população durante a pandemia. Muito forte. O segundo deles é a questão relacionada à pandemia, porque o isolamento social ele teve também um reflexo, que as pessoas tiveram medo de ir para as unidades básicas de saúde. O governo do Amapá afirma que vem ampliando a campanha de imunização contra o sarampo, incentivando os municípios a vacinarem de casa em casa, além de fazerem uma busca ativa dos casos. A vacina contra o sarampo deve ser aplicada em bebês com 6 meses. Já o reforço deve ocorrer quando a criança completar 1 ano e 3 meses. Para os adultos até os 39 anos que ainda não tenham se vacinado ou que... Nacional. E chegou o momento de irmos até Paris, Cidade Luz. Quem está com a gente é Patrícia Moribe, da Rádio França Internacional, que tem todas as informações do que anda acontecendo pelo mundo. Bom dia, Patrícia. Boa tarde, Miguelzinho. Aqui em Paris, 12h43. E eu começo com a escalada de violência que continua entre Israel e o Hamas, com uma nova frente de guerra, os distúrbios entre árabes e judeus em suas próprias ruas em Israel. A rivalidade entre árabes e judeus vem destruindo carros, lojas, escritórios e hotéis em várias cidades, além de atingir pessoas.
Um dos incidentes mais marcantes foi registrado em Bat Yam, no litoral de Tel Aviv, onde dezenas de pessoas de extremistas judeus agrediram com chutes e pontapés um homem, provavelmente árabe. Imagens mostradas pela TV israelense mostram que a agressão continuava mesmo com a vítima inerte no chão. E mais o que descreveu como locais ligados à infraestrutura de contra-espionagem do Hamas, o grupo islâmico que controla Gaza, bem como a casa de Iyad Tayeb, um dos comandantes do movimento. Ontem o Hamas anunciou a morte do seu chefe militar na cidade de Gaza, Bassem Issa. Israel alega que vários outros líderes palestinos foram abatidos. Os bombardeios israelenses também atingem áreas residenciais. E cerca de 50 países africanos começaram a aplicar vacinas contra o coronavírus. Esta semana foi a vez de Madagascar, que recebeu 250 mil doses da Covishield. A AstraZeneca, relutância, a recusa. O Unicef e a OMS... Voltando aqui para o Brasil e a falar de Congresso Nacional. Estão encerradas as atividades da Comissão Mista da Reforma Tributária com o parecer final do relator. Pela proposta, a ideia é juntar 5 impostos em um. Vai ser o IBS, o Imposto de Bens e Serviços. Agora, isso não foi votado, porque a comissão foi extinta pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, no mesmo dia em que foi apresentado o parecer na semana passada. Ao contrário do que defende Lira e o governo, o relatório final sugere uma ampla reforma que unifica 5 tributos e cria um imposto único, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços focado no consumo. Para Aguinaldo Ribeiro, a reforma tem que incluir tributos da União, estados e municípios. Nós defendemos a reforma ampla, trata de temas diferentes. Nós estamos tratando aqui da reforma tributária com foco no consumo. Pela proposta, o IBS vai incidir sobre bens materiais, imateriais ou serviços, e a tributação seria feita no local onde o bem ou serviço for consumido. A alíquota do 40 anos do atentado contra o Papa João Paulo II, em plena Praça de São Pedro, no Vaticano. O Papa Francisco disse ontem, ao lembrar o atentado, que o caso nos torna conscientes que a vida de todos e do mundo está nas mãos de Deus. Vamos relembrar o caso com Beatriz Evaristo. Um atirador disparou contra o Papa João Paulo II diante de milhares de pessoas que ficaram feridas. Aos 60 anos, João Paulo II passou por uma cirurgia de cerca de 5 horas e precisou retirar parte do intestino. Naquele dia, a Igreja Católica celebrava a Nossa Senhora de Fátima, a quem o Papa atribuiu o milagre de estar vivo. O responsável pelo atentado foi identificado como Mehmet Ali Agca, de 23 anos. Natural da Turquia e integrante de um grupo extremista, o homem estava foragido de uma prisão turca, acusado de assassinato. Em dezembro de 1983, João Paulo II visitou o presídio na Itália onde estava o atirador. O encontro dos dois durou 20 minutos, mas o teor da conversa não foi revelado. A batina manchada de sangue que o Papa João Paulo II vestia na hora do atentado está em um santuário construído no local onde funcionava a fábrica em que o Papa trabalhou na juventude, em Cracóvia, na Polônia. Uma das balas que o atingiu foi doada ao Santuário de Fátima, em Portugal, e colocada na coroa da santa. O turco Mehmet Ali Agca cumpriu pena de 19 anos na Itália e mais 10 anos em seu país. Em 2010, tornou-se um homem livre e, em 2014, voltou ao Vaticano. Está com a gente e nos traz as informações. E vamos começar com os resultados da Taça Libertadores da América. O São Paulo foi até o Uruguai e empatou com o Rentistas em 1-1. O Fluminense de virada bateu o Santa Fé da Colômbia por 2-1 no Maracanã. Copa Sul-Americana, Ceará e Arsenal de Sarandi ficaram no 0-0. O Atlético Goianiense também empatou com o Palestino do Chile em 0-0. Campeonato Alagoano, o CRB venceu a Aliança por Campeonato Baiano, definidos finalistas, o Atlético de Alagoinhas nos pênaltis passou pelo Juazeirense e vai enfrentar na decisão do Campeonato Baiano o Bahia de Feira,
que surpreendeu e eliminou o Bahia vencendo por 3-0. O Campeonato Brasiliense também tem a final definida. O Brasiliense goleou o Gama por 4-0, o Ceilândia goleou o Lusiânia por 4-2. Teremos Brasiliense e Ceilândia. Pelo Campeonato Paulista, nos pênaltis, o Mirassol derrotou o Guarani e está classificado para as semifinais do torneio. Nesta quinta-feira, a bola rola para a Taça Libertadores da América. Às 9h. O Atlético Mineiro vai até a Colômbia para enfrentar o América de Cali Internacional. Palmeiras e Real Brasília, Flamengo e Santos, São José e Corinthians. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. O nosso assunto agora é do Rio de Janeiro e do Serviço Geológico do Brasil, do Ministério de Minas e Energia, encontraram pegadas e fósseis de dinossauros em rochas que já foram à margem de um imenso ambiente desértico. A descoberta aconteceu onde hoje é o município de Nioaque, no Mato Grosso do Sul, e estima-se que a partir do tamanho das pegadas, esses animais tinham até 6 metros de comprimento. As rochas dessa região eram até então consideradas de origem. Esses rios secaram e foram substituídos pelo grande deserto que chegou a cobrir uma ampla área entre o Uruguai e o Mato Grosso do Sul. Além das pegadas de dinossauros, os pesquisadores coletaram fósseis de um pequeno invertebrado encontrados em uma paleoteca, que é uma espécie de toca cavada por animais extintos que viviam em parte em abrigos subterrâneos. Os fósseis coletados na etapa de campo dessa pesquisa de Ciências da Terra, Serviço Geológico do Brasil, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. 7h mais 54 e a gente fica por aqui. Novo encontro marcado amanhã, às 7h30, aqui no nosso Repórter Nacional. Mas não sai daí não, que a gente ainda tem muita programação. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.